A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Um abraço, amigos. Estamos aqui com mais um programa muito especial, um personagem muito importante do futebol brasileiro, jogador que se formou no Santos, andou pelo mundo, hoje está do outro lado do mundo. Eu, como santista, me lembro muito dele, aquele chute meio em curva, buscando o canto contrário do goleiro, aquela é uma coisa marcante realmente para a gente. Olha, Fábio Seródio, realmente é um personagem que pode ser explorado, é claro, no bom sentido, para mostrar como é uma carreira do brasileiro, tanto aqui como lá fora, ele que já está há um certo tempo lá, e claro, como nós também está numa super quarentena, cuidando através das orientações das autoridades sanitárias desse momento em que estamos vivendo, o mundo inteiro em guerra contra o Covid, e o Covid dribla mais que o Marcelo Passos. A gente sabe o que ele vai fazer, mas não sabe como combater por enquanto, infelizmente. Mas, diante disso, a gente em casa continua trabalhando. Fique em casa, hashtag fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Se tiver que sair realmente, saia rapidamente. Agora, se for trabalho essencial, a gente respeita e aplaude. Precisamos disso também. Fábio Seródio, por favor, apresente esse jogador que eu conheço tão bem. Como santista, só tenho a agradecer. E, Sérgio, você bota a tela aí de volta que só estou vendo seu nome por aqui. Vai lá, meu caro Fábio Seródio. Esse é o nosso Luiz Carlos Quartarolo. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando o programa. O convidado de hoje é o senhor Marcelo Passos de Oliveira, um jogador extraordinário que passou por vários clubes, pelo Santos, pelo Flamengo. E, nossa, foi campeão pernambucano pelo Náutico, dirigido pelo senhor Muricy Ramalho. E hoje o Marcelo Passos é treinador. Segundo o Milton Neves, que eu fui fazer uma pesquisa a respeito do Marcelo Passos, o Marcelo Passos era o mais bonito jogador do Santos Futebol Clube na decisão contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aliás, ele fez gol na decisão. Marcelo, muito obrigado por atender o pessoal do Futebol em Rede. Vamos falar um pouquinho da sua vida. Mas como o Quartarolo fez uma breve abertura, falando de quarentena, Covid, e você está na Arábia Saudita, como que funcionam as coisas por aí, Marcelo? Um abraço mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, é um prazer imenso estar participando dessa live. E, antes de mais nada, eu estou nos Emirados, né? Estou nos Emirados Árabes, né? Eu estou aqui como coordenador técnico, independente que meu contrato terminou em abril agora, final de abril, estamos aguardando agora voltar tudo ao normal para que a gente possa estar renovando o contrato e dar continuidade no trabalho. E mediante essa quarentena aí, a gente vai procurando se atualizar, estudando um pouco sobre o futebol, né? Para que a gente consiga, pelo menos, implantar alguma coisa aqui que seja fruto para os atletas aqui dos Emirados. Quartarolo, fala 49 anos, a carreira dele. O cara tem só 49 anos, já fui bom nisso. 49 anos apenas e tão somente, que coisa. Eu vou perguntar como santista, se ele já perdoou o Márcio Rezende de Freitas, que eu tem dia que perdoo, tem dia que não perdoo, já conversei com ele, eu acho um cara honesto, mas estava numa tarde muito infeliz em 95. Acabou tirando o título da gente, né, Marcelo? Olha, eu não sou de guardar mágoas, né? Mas eu tenho breves recordações que não foi só nesse campeonato aí no Brasileiro de 95. Eu tive um episódio também em Pernambuco, que foi um jogo pelo Náutico. Eu estava até com uma lesão, eu tive que jogar essa final com uma lesão no reto femoral e, por coincidência, era o próprio Rezende e, sinceramente, eu fui garfado novamente. Então, independente de qualquer coisa, assim, não guardo mágoas, mas ficou um receio não só de uma final, mas de uma segunda final que eu disputei lá também contra o Náutico, contra o Sport. Não dá para convidar o Márcio Rezende de Freitas, né? Para nenhum tipo de churrasco quando se trata de Santos e Botafogo. Isso deixa mais. Ele vem de Náutico, né, Seródio? Eu não posso nem uma brincadeira. Talvez se tiver uma brincadeira e ele for apitar, eu já vou querer não jogar. Boa. Marcelo, eu estava olhando a tua vida e eu tive que me consultar com algumas pessoas do Santos Futebol Clube. Eu estou em Guantánamo, que é um lugar onde eu estou fazendo a minha quarentena, que por aqui
falam muito de você. O Milton Neves disse que você era lindo e tudo mais, mas que você era um jogador muito promissor no Santos Futebol Clube. Muita gente apostava em você, mas dizem que você era rebelde. Eu não lembro de tanta rebeldia. Não, não, não. Ficou marcado, né? Queira ou não queira, as pessoas comentam, né? Até porque a gente, na juventude, se você parar para pensar, antigamente a gente não tinha esse processo que os atletas têm hoje. Hoje em dia, os atletas têm um agente do seu lado, né? Que praticamente ele dá a voz ao atleta do que ele deve falar, do que ele deve se impor, e dentro disso, não só nas entrevistas, mas no seu dia a dia, está ali lado a lado, orientando para as melhores atitudes de um atleta dentro e fora de campo. E eu tive, infelizmente, eu acho que um dos defeitos na minha carreira foi um pouco disso. Eu não tive uma pessoa do meu lado que pudesse estar me orientando, e a gente, naquela época, eu era um pouco jovem, né? Queira saía, gostava de curtir um pouco. Não vou falar que era um boêmio, que era um baladeiro, que eu bebia, que eu fazia tudo isso, porque não é bem assim. Eu vejo hoje em dia atletas que o que eles fazem hoje, eu não fiz um terço do que eles estão fazendo hoje em dia. E aí ficou marcado, né? A gente vê que marcou, porque uns falam que é certa rebeldia da minha parte. Eu era um jogador muito brincalhão, muito de grupo. Eu sempre fui um atleta que estava sempre unindo o grupo, fazendo com que a gente tivesse uma descontração saudável, né? Dentro dos treinos, mas sempre sabendo separar também. A hora que tem que trabalhar, tem que ser sério. Eu sempre procurei fazer a minha parte. E algumas rebeldias que talvez o pessoal fala em termos de contrato. Eu tive algumas situações, principalmente nas finais do Brasileiro, que algumas conversas perante ao meu fim de contrato, que foi verbal, eu acabei tomando algumas atitudes até de dar um sumiço na época. Eu praticamente não quis mais querer saber de jogar futebol. Na época de 95 eu acabei desaparecendo dos campos. Eu acho que se você for buscar isso, tem aí talvez algumas matérias, né? E na época um amigo meu, o Luciano, que era amigo do Cabralzinho, encontrou com ele numa padaria, eles conversaram, e nisso eles conversaram de uma forma de que eu voltasse aos treinos, que eu iria ter oportunidade, e foi bem próximo das finais. Eu fiquei um período de umas 3 semanas, 2 a 3 semanas sem aparecer nos treinos, e dentro disso eu voltei, só que existiu a infelicidade e felicidade por um lado, porque muitos jogadores tiveram problema de contusão. Eu lembro que o Wagner teve contusão, acho que o próprio Wagner, acho que o Robert teve contusão, e alguns atletas dentro desse período que não estavam podendo atuar. Então foi quando eu tive a oportunidade, quando eu voltei contra o Guarani, né? Eu estava no banco, tinha me condicionado bem, estava bem de cabeça, psicologicamente preparado para disputar umas finais. E nessa oportunidade eu estava no banco, entrei, acho que faltando uns 10 minutos. Logo de cara eu perdi um gol. Eu acho que não foi tão perder, não. Eu acho que a bola espirrou ali num cruzamento do Camanducaia, e logo em seguida eu consegui fazer o gol, que o Jameli me fez o passe, eu consegui fazer o gol que eu dei uma sequência depois dos jogos como titular, né? Eu acho que dentro disso, eu não, voltando a falar, eu não enxergo como um jogador rebelde. Eu acho que muito pelo contrário, até pela função que eu faço hoje, eu acho que para mim está sendo uma coisa maravilhosa, porque hoje eu trabalho como coordenador, né? Na verdade, eu trabalho num clube aqui nos Emirados Árabes, é um clube da cidade próxima de Dubai, fica em torno de 1 hora mais ou menos de Dubai, né? É um clube no qual hoje eu trabalho, que era rival quando eu joguei aqui. Eu vim para cá em 96. Era um clube, uma rivalidade muito grande dentro da cidade. Abriram as portas para mim trabalhar como coordenador. Eu estou no 2º ano já fazendo esse trabalho. E dentro dessa experiência que a gente tem, das coisas que a gente fez, que bateu cabeça, teve dificuldades, eu consigo, graças a Deus, transmitir isso para o atleta, e a gente fazer com que isso venha a ter êxito futuramente, para não só como atleta, mas como pessoa também. Eu lembro dele como um bom jogador, não lembro de rebeldia não, viu, Quartarolo? Ele era um jogador muito técnico, um jogador que batia bem a gol, um jogador que, pela qualidade que ele tinha, ele devia, inclusive, ter mais sucesso ainda, ter conquistado muito mais no próprio Santos.
Agora, quando ele falou de rebeldia, né, Marcelo, o futebol brasileiro, principalmente aqui no Brasil, o dirigente, quando o jogador vai cobrar aquilo que foi prometido, normalmente ele usa a gente, no caso a imprensa, eu na época trabalhava na Jovem Pan, o Seródio também, e a gente é muito procurado nesses momentos pelos dirigentes que querem jogar a torcida contra o jogador. Quer dizer, quando o jogador cobra o que é dele, ele tenta passar para a torcida que o jogador é mercenário. Você toma uma atitude radical naquele momento, tipo assim, tá bom, se vocês não concordarem com aquilo que a gente falou verbalmente, eu estou fora. Mais ou menos foi isso que eu entendi. Hoje também na época. Eu vou ficar na minha, e realmente você foi, não diria irresponsável, mas entre aspas, né? Porque o Mandela já dizia, o grande Nelson Mandela, se o velho não for paciente e o jovem não for rebelde, alguma coisa está errada. Isso é normal. Agora, naquele momento você não tinha um empresário para falar por você, um agente, talvez até um amigo que pudesse fazer o meio-campo, como o outro fez na volta com o Cabralzinho. Mas a grande verdade é que o dirigente faz questão de expor o jogador. E daí você não segurou as pontas e chegou arrebentando também. Se fosse hoje, você teria uma outra atitude, Marcelo? É um pouco difícil, porque assim, eu lembro pouco dessa situação, mas uma coisa bem clara que eu recordo é que eu cheguei a assinar um contrato em branco, sem valores. Eu acho que se você pegar um atleta hoje em dia para fazer isso, eu acho muito difícil encontrar um atleta que vai assinar um contrato em branco sem valores. Eu cheguei a fazer isso na época, foi uma coisa meio que verbal, né? Eu não vou citar nome de diretor, que acho que não convém hoje em dia, mas e dentro disso não foi cumprido. Para mim, que na época eu sei que o meu salário não era compatível a vários jogadores que tinha no elenco, e isso eu não estava levando em consideração, porque eu exigia algo relacionado ao que eu apresentava, e dentro disso não era uma coisa nada fora do normal, e só que independente dessa situação toda, acho que não foi correspondido. Logo em seguida veio algumas coisas relacionadas a querer me emprestar, a querer me deixar um pouco de lado. Eu hoje posso lembrar, e não estou acompanhando totalmente, mas hoje me veio na cabeça lembrar do goleiro Vanderlei. Eu não sei onde que está o Vanderlei. Vanderlei, para mim, tinha sido um ótimo goleiro que vinha atuando pelo Santos. Não sei se ele foi emprestado, se está no clube. Está no Grêmio. Está no Grêmio. Está no Grêmio. Embora foi para o Grêmio, mas ficou um bom tempo aí encostado, né? Praticamente, até ser negociado. Outro dia eu acabei vendo uma matéria também no próprio Marinho. Não conheço o Marinho, não estou aqui para defender ele, mas eu vi algumas críticas relacionadas a ele ter comentado sobre o corte do salário. Eu também não concordo cortar 70% dos atletas, mas veja a dificuldade que o Santos está enfrentando. Só que dentro disso eu analiso também que, se queira ou não, parece que o salário também estava atrasado. Então, com o salário atrasado, cortar 70%, qual que é a atitude de um atleta no pote do Marinho que não tenha como se defender e falar alguma coisa? Eu acho que ele foi até inteligente da parte dele, né? Eu vi algumas matérias que ele postou, acho que no Twitter, alguma coisa do gênero, e independente de qualquer coisa, você vê que há uma dificuldade com um atleta que não tem uma estrutura com alguém que possa estar orientando, de tomar alguma providência que não seja cabível para que possa ser de bom tamanho por ambas as partes, tanto para o atleta como para o clube. Agora, Marcelo, você como atleta você teve títulos, foi campeão no Náutico, vestiu a camisa do Flamengo, teve uma passagem em Portugal também, você rodou bastante, mas a sensação que a gente tem é que aquele momento do Santos, na disputa do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Fluminense, jogo contra o Botafogo, isso ainda vive dentro de você? É uma emoção que não apaga? Vive. Eu, graças a Deus, por onde eu passei, graças a Deus, eu tive bons amigos, fiz bons amigos. Eu procurei me doar ao máximo, que eu sou de uma família também, de queira ou não queira, família simples, humilde. Eu acho que em si, a gente busca pelo menos estar procurando fazer, em qualquer lugar que você passe, você tem que deixar um rastro, né? E graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei alguma coisa, seja do lado bom ou lado negativo, porque a gente não pode agradar a todos, mas eu sei que algumas coisas ficaram marcadas. O Santos mesmo ficou marcado pro resto da minha vida. Eu sou santista, não vou falar que sou doente, porque eu estou bem de saúde, então isso é importante. Mas o Santos é um clube que eu jamais vou
vou deixar de sempre estar relembrando o meu histórico. Sou grato ao Santos. Comecei no Santos Futebol com 10 anos de idade. Na verdade, minha história dentro do futebol foi no Portuários. Tive uma passagem no Portuários, depois fui para o Santos. E ali eu fiquei a minha carreira inteira. Depois fui ter uma oportunidade na Taça São Paulo. Fui escolhido nos melhores jogadores da Taça São Paulo. E tive uma oportunidade de jogar no profissional na época era o Ramiro, né? Ramiro Valente, me deu a oportunidade de jogar no profissional lá em Itu e graças a Deus entrei e consegui fazer o gol lá que empatou, se não me engano foi 2-2. E a minha história dentro do Santos foi maravilhosa, como a minha história aqui também nos Emirados. Eu tive a oportunidade de vir para cá na época emprestado, passei por aqui como meia, eu fiz 27 gols na minha carreira aqui também. E queira ou não queira, eu tenho uma coisa muito gratificante por onde eu passei, principalmente aqui, porque quando eu passei por aqui, dentro desse clube, que tinha um presidente que é o sheik da cidade aqui, né? Dentro disso, além das minhas apresentações, eu consegui fazer uma boa amizade com ele. Tanto é que eu tenho uma relação, graças a Deus, familiar de pai e filho, e a gente até hoje mantém isso. Eu estou aqui nos Emirados hoje, mediante a esse sheik, a essa família que me abraçou, e graças a Deus eu sou muito grato pela passagem que eu tive por aqui. E a história cada vez vai crescendo, porque não só dentro das quatro linhas, eu venho também plantando para construir alguma coisa fora das quatro linhas também, como coordenador, como técnico, ou algo que seja aqui para o lado dos Emirados. Uma coisa só, Marcelo, você jogou naquela partida estava no elenco, entrou contra o Fluminense, o Santos revirou o placar no Pacaembu, foi um negócio histórico. E depois devia ter ganhado o título, acabou perdendo para o Botafogo, um assunto que todo mundo já sabe sobejamente o que aconteceu. E naquele dia, né, a gente viu uma das maiores atuações individuais de um jogador, que foi o Giovani, camisa 10, aquele cabelinho vermelho daquele jogo está marcado na história. E quando a gente fala, eu sou torcedor do Santos, como você falou, e vamos dizer, somos saudavelmente torcedor do Santos, não doente. Você falou certo. Mas o Giovani é subestimado, ou seja, ele era para ter um nome maior junto à torcida do Santos, mais reconhecido. Com certeza. Eu vejo assim, eu mesmo me privei um pouco de entrevista, não que eu tenha me privado, mas eu dei um pouco do espaço relacionado à mídia, né? Eu procurei mais focar no meu trabalho, estar me estudando, me atualizando. E o Giovani, assim, essa simplicidade do Giovani, ele é muito humilde, né? E queira ou não queira, é tímido. Hoje eu estou vendo ele dar mais entrevista, ele fala mais, ele conversa mais. E naquela época o Giovani já era desse jeito. Eu acho que se ele tivesse trabalhado um pouco mais a mídia dele, por onde ele passou e ele fez história, porque ele teve no Santos, teve um período bom no Santos, depois teve no Barcelona, depois teve, se não me engano, na Turquia, né? Não sei se foi no Panathinaikos, o clube que ele passou. Eu cheguei a ver alguns jogos dele e tudo. E se ele tivesse trabalhando um pouco mais a mídia, hoje eu vejo que ele está trabalhando bastante. Estou vendo aí, fez a apresentação da camisa do Santos, mas se ele tivesse feito alguma coisa relacionada a isso, talvez o nome dele teria mais expressão hoje no mercado, né? Não só no Brasil, mas mundial. Agora, Marcelo, eu estou louco ainda para falar mais da tua carreira. Tem o Flamengo, tem o título do Náutico, mas eu vou te cometer aqui uma inconfidência. Guantánamo, que eu estou falando, é a tua cidade natal, né? Eu estou na tua cidade natal. E aí eu estou procurando coisas do Marcelo Passos. De repente, me apareceu aqui um tal de Marcelo Passos de Oliveira Júnior, que é jogador de futebol. Eu olhei a foto dele e falei assim, nossa, não pode ser. Esse é seu filho, Marcelo? É meu filho, né? Eu tenho 3 filhos, né? Na verdade, esse meu filho, ele convive com a mãe dele. A gente não tem uma relação tão próxima, né? Mas, inclusive, eu trouxe ele para cá nos Emirados. Teve um período aqui, mas era época de final de inscrição e não deu tempo de escrever na época. Acabou voltando para o Brasil, mas a gente tem uma proximidade assim de falar muito pouco, independente de qualquer coisa. Eu tenho que ser sincero também. Eu convivi muito com o meu filho, que é o Murilo, né? Eu tenho o Henrique, tenho o Murilo e tenho o Marcelo.
Marcelo tem um pouco do perfil, tem um pouco das características, a aparência também muito parecida com a minha, mas, infelizmente, talvez as questões de sorte e oportunidade bateram um pouco na trave relacionada à carreira dele. Eu vejo que, assim, a cobrança é muito grande, né? Eu não fui um craque espetacular, onde o pessoal pode chegar e analisar e falar, não, Marcelo foi um excelente jogador, o filho vai ter que ser igual. Isso é o que pega um pouquinho na carreira de qualquer atleta aí que tem um pai que teve uma história dentro de algum clube ou dentro do cenário do futebol. Eu vejo o próprio Romário, o Robert também tinha um filho dele que jogava futebol, talvez Narciso também tem filho dele aí. Tem muitos jogadores aí que alguns deram certo, né? Mazinho, que era do Palmeiras, os filhos deram certo jogando futebol, mas tem alguns que às vezes tem um pequeno probleminha técnico, Gustavo. Dificuldade, a gente vai tentando contornar até que chega um ponto que a gente sabe que ou dá continuidade ou procura algo para fazer relacionado à sua própria carreira, né? Perfeitamente, você tem toda a razão. Agora, Tá cortando Marcelo, um pouco aqui. você falou, eu não fui um craque, um super craque, mas você tinha um potencial para ter sido mais do que você foi, na verdade. Você podia ter sido um jogador no Santos mesmo, ou no Flamengo. Era um jogador de um nível altíssimo, né? O que foi que aconteceu? O que, por exemplo, você acha que deu uma ruptura na sua carreira? Porque qualidade você tinha. Você era um jogador tecnicamente muito bom. Você tinha aquela jogadinha de puxar para o pé direito e bater de curva para o gol. E o Cabralzinho me falou que você treinava isso insistentemente e acabou fazendo gol, inclusive contra o Botafogo, dessa maneira. Ou seja, a qualidade que você tinha, você teoricamente, é claro que as coisas não acontecem como a gente quer, às vezes tem muitos obstáculos dentro e fora de campo, mas teoricamente, pela qualidade, pelo potencial que você tinha, você não acha que você devia ter sido um jogador ainda melhor? Poderia ter sido, sim. Acho que a gente sabe que, com o tempo, a gente hoje pode analisar, né, o que deixou com que a gente pudesse ter crescido dentro da carreira futebolística, mas a minha passagem no Flamengo também, eu não consigo colocar algo que foi uma oportunidade que eu tive e isso foi transferido para dentro de campo, porque não foi, na verdade, eu fui para o Flamengo porque na época chegou o Luxemburgo, né, e o Luxemburgo me liberou para que eu fosse emprestado. Talvez esse intermédio aí foi até de indicação do próprio Luxemburgo, junto com o Júnior e o Zico na época, que foram os dois que tinham aprovado e tinham pedido para que eu fosse Flamengo. Só que quando eu cheguei no Flamengo, existia uma possibilidade do Iranildo estar jogando e o Iranildo tinha acabado de ser comprado, né? Então a posição, talvez, tanto a minha como a dele era a mesma, e a oportunidade de jogar era totalmente do Iranildo. Eu praticamente fui para ser um coadjuvante ali quando tivesse alguma oportunidade, que foram muito poucas, né? E joguei muito pouco lá, tive muito pouca oportunidade, mas é o futebol. O futebol é dessa forma. A gente sabe que quando existe a oportunidade, você tem que entrar e agarrar com unhas e dentes, e quando não existe, a gente tem que ficar fazendo o nosso trabalho, procurando se manter para a hora que tiver a chance poder entrar e corresponder. E, infelizmente, lá no Flamengo isso não aconteceu, até porque, como eu falei, o próprio Kleber Leite, na época que era o presidente lá, tinha comentado que não tinha necessidade nem ter de me pego no Santos emprestado, porque quem iria jogar era o Iranildo, independente de quem era o treinador ou não. Isso é bom você contar, Marcelo, porque o torcedor em si não conhece as histórias de bastidores. O cara veio aqui para jogar, trouxemos um outro, vai ter que fazer essa situação. São situações que acontecem dentro do clube que muitas vezes o torcedor não conhece. O Milton Neves, por exemplo, berrava, eu lembro dele na Jovem Pan. Iranildo, não! O Marcelo Passos é mais bonito que o Iranildo, não pode deixar o Marcelo não. Mas tudo bem, então talvez conhecesse nem um pouquinho dessa história. E do Flamengo, sempre teve uma passagem legal no Náutico. Eu, por uma questão de trabalho, eu trabalhava na Jovem Pan, naquela época da Copa do Mundo, 2002, 2001. Nós fomos, eu e o Rogério Assis, que tem um longo pescoço,
fomos acompanhar o bicampeonato do Náutico no futebol pernambucano. O seu Tuta escalou nós dois, fomos lá de uma linha atrás de vocês para ver final de campeonato. E você e o Tubarão, lembra aquele o Thiago Tubarão, que jogou no Palmeiras, se eu não me engano? Os caras Thiago Tubarão. específica, eu vou te contar, viu, Quartarolo? Fala um pouquinho do Náutico para a gente, por favor, Marcelo. Agora vamos voltar a falar de rebeldia novamente. Talvez você não saiba, mas eu vou ser obrigado a estar expondo o que aconteceu no Náutico. O Náutico, eu estava em Portugal, tinha passado pelo Beira-Mar, e aí eu estava querendo voltar para o Brasil, porque eu tive um período no Catar, né? Tive um período nos Emirados, depois Catar, e dentro disso fui para Portugal e, por coincidência, conheci um amigo meu que era de Recife, né? Que é acho que era o Brandão, não lembro o nome agora, e o Geraldão, que era zagueiro, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, me fizeram um convite para vir para o Náutico. E como eu estava muito tempo fora do país, eu resolvi querer voltar, só que eu tinha uma queira ou não, se era agradável ou não, uma situação que era muito difícil para quem estava voltando, que era a questão de ir para um clube que estava há muitos anos sem ser campeão, acho que 5 anos sem ser campeão estadual, e sem estar nas finais, e principalmente sem salário. Então, eu tive essa oportunidade de voltar para o Brasil, mas aceitei o convite que quem fosse trazer a torcida ia ser os atletas com bom desempenho perante a isso. Júlio Espinosa, que foi preparador. Nós estamos com, mais uma vez, um problema técnico, nosso contato com o Emirados Árabes, é normal que isso aconteça, o Marcelo já está de volta aí, e até para você acabar de contar essa história, Marcelo, eu vou ter aqui um depoimento daquelas finais do Campeonato Pernambucano. A gente, por trabalhar em São Paulo, a gente não tinha contato com o pessoal de Pernambuco. E quando chegou lá no Mundão do Arruda, na final do campeonato, eu estava cobrindo justamente o Náutico, que eu vejo o ônibus do Náutico chegar para a decisão do campeonato. Eu olhei e falei assim, meu Deus, o que é isso? O ônibus só não estava caindo aos pedaços porque o motorista ajudava. A coisa era brava lá, viu, amigão? Eu queria que você falasse mais a respeito do Náutico, já que tivemos um pequeno problema técnico na transmissão. Então, e na época, com esse convite, eu acabei aceitando. Tive uma conversa com o Júlio Espinosa, como eu falei que era o preparador físico foi preparador físico do Santos, uma ótima pessoa, me ajudou bastante. E a gente encarou, né, de uma forma, eu praticamente era o capitão do time, né, toda a responsabilidade com os atletas, eu falava pelos atletas, eu cheguei a conversar, negociação de atletas que estavam vindo para o clube, e tive uma passagem muito boa, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, só que, infelizmente, chegou num momento que alguns atletas vieram, teve o Wallace, teve o Sangalete, estava para chegar algumas finais, muita conversa de imprensa, de que o esporte estava interessado, Fortaleza estava interessado, e dentro disso algumas pessoas começaram a comentar que eu estava já acertado com o esporte, estava numa conversa prévia para uma renovação, para um pré-contrato com o esporte. Isso não era verdade. E o que aconteceu foi que eu fui para uma final, né, contra o Sport, nessa final do Campeonato Pernambucano, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi Copa do Nordeste. Na época, minha esposa foi para Pernambuco com meu filho. Eu tinha feito uma indicação, inclusive hoje, uma das pessoas que é meu amigo, como se fosse meu irmão, que é o Marcelo Fernandes. Eu levei o Marcelo Fernandes para o Náutico, ele reatou a carreira dele na época, né? Depois, graças a Deus, ele fez essa amizade muito grande com o Muricy, que depois trabalharam junto. E nessa época eu fui jogar uma partida contra o Sport, eu estava com a contusão. Infelizmente, eu joguei a partida toda, só que eu senti essa contusão na véspera. Fiz a ressonância, me precavi, fiz uma ressonância. Eu estava com uma lesão de 3 graus praticamente e comprovei tudo isso depois, né? Até porque eu tive que jogar a partida, perdemos a partida de 1-0 e
acabamos sem ter a conquista, né? E nesse dia a torcida achou que eu tinha vendido o jogo. Houve uma agressão, né? Uma agressão física, a minha esposa na época, o meu filho no colo, quebraram o meu carro todo e eu fiquei chateado com todo esse processo. Resolvi voltar para Santos, fiz um tratamento no Santos, recebi um fax do Náutico pedindo a rescisão do contrato para que eu assinasse. Eu acabei não assinando, voltei para Pernambuco, curado da minha lesão, e logo em seguida o Muricy estava como treinador. E eu voltei, tive uma atuação direta já com a torcida, já com essa questão de que eu tinha vendido esse jogo para o Sport, tive essa questão de jogar contra o Santa Cruz, fiz o gol da vitória, classificamos para a final, jogamos contra o Sport depois lá dentro, que foi já o outro campeonato, fomos campeão, e quando terminou o contrato, eles não se manifestaram em querer renovar meu contrato, não falaram mais nada, voltei para Santos, recebi a proposta do Sport e acabei aceitando. Tanto que, na época, o Júlio Espinosa saiu do Náutico e foi para o Sport, me fez o convite. E eu, como não tive nenhum retorno do Náutico, acabei aceitando a proposta de voltar para Pernambuco para jogar pelo Sport, que não foi uma decisão assim tomada de última hora, e até porque naquela passagem pelo Sport não foi bom, porque o Sport caiu de divisão também, estava no Brasileiro e caiu para a segunda divisão. Mas o que aconteceu foi isso lá no Náutico. Eu vejo assim que foi uma passagem brilhante. Eu acredito que de 100%, 70% eu ajudei muito a situação do Sport na época, na situação que se encontrava. Não tinha quase que torcedor não ia a campo, os resultados não vinham, né? Então a gente teve classificação, chegamos às finais do Pernambucano, chegamos às finais da Copa do Nordeste, e o Náutico deu um segmento muito grande aí, principalmente depois com a chegada do Muricy, que alavancou aí no cenário aí nacional do futebol dentro do Brasil, porque não era tão falado assim como é hoje, né, praticamente. Esse é o meu ponto de vista, né? Marcelo, só mudando, inclusive, o foco agora, você que está aí nos Emirados, é coordenador, é um homem que estuda, um cara que está pronto para ser treinador, é muito jovem, tem 49 anos, segundo as pesquisas que o Fábio Seródio fez, e realmente você é muito jovem. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que é o trabalho aí, as diferenças, há quanto tempo você está de quarentena e como é que o país está enfrentando esse problema mundial, que não é só daí, não está localizado só num lugar, é mundial, é uma guerra mundial contra o coronavírus, contra o Covid-19, e se há perspectiva do futebol aí, como é que está funcionando, voltando, está jogando, não está, enfim, como é que está a situação? Quartarolo, tivemos mais uma vez Já, né, de quarentena. aí. Ele já vai voltar. É normal, porque nós estamos falando com o outro lado do mundo, Marcelo. Pode falar, não tem problema. Pode falar, Marcelo. Então, a questão aqui da quarentena, nós estamos praticamente no 4º mês, né? Aqui o governo, queira ou não queira, é um pouco rígido, né? Existem algumas punições e essas punições fazem com que qualquer ser humano aqui, independente do país que seja, obedeça, porque existem algumas multas aqui, né? Principalmente aqui durante o dia, você pode sair das 8 da manhã e tem um período até às 6 da tarde, né? Houve um período que a gente poderia sair com 3 opções. Ou era supermercado, ou era farmácia, ou era hospital. E, mediante a isso, tinha que pedir uma autorização através do site do governo e eles respondiam em 10 minutos. Isso você pedindo autorização para poder ir nesses 3 locais que eles destinaram. Então, dentro disso, você mandava uma mensagem e eles te autorizavam se poderia sair ou não. E dentro disso, você teria que estar com as suas luvas e as máscaras, e se pegar sem a luva, parece que é em torno de R$ 1.500, sem a máscara, em torno de R$ 2.000, R$ 3.000, e se tiver sem os dois e sem autorização, eles levam preso, e o valor, se eu não me engano, é um pouco alto. Eu acho que é 17 mil ou 20 mil. Então, acho que não tem nenhum ser humano que vai deixar de querer cumprir as regras aqui para querer pagar essas multas. Então, a gente procura fazer
o que está sendo feito, na verdade, aqui. Dentro disso, a gente vê que os sintomas aqui, praticamente, do corona, a gente analisa, teve 240, parece que, óbitos, né? E a gente sabe que a quantidade não é tão alta como a gente está vendo nos outros países por aí. E a gente vê que, logo em seguida, quando já houve o comentário sobre o corona, aconteceu o fato deles já pararem os treinos. Eu trabalho praticamente com a base, né, ligada ao profissional. A gente já parou os treinos, os estudos também pararam, então passaram a estudar dentro de casa, né, school home que fala. E dentro disso a gente viu que o negócio estava ficando cada vez mais sério e paramos totalmente. A gente está até hoje aí aguardando. Aqui existe um alarme, né? Aqui toca o alarme quando dá 8 horas da noite, que quem está na rua tem que voltar para sua casa. Se pegarem realmente, ou vão preso praticamente, né? Existe a punição. E graças a Deus a gente vê que a quantidade de óbitos aqui está sendo poucas, né? E poucas num termo, né? Porque a quantidade de mortes que a gente vê aí, a gente até fica assustado. Mas, voltando a falar do trabalho, eu estou muito feliz, né, com esse meu trabalho aqui. Eu sei que a minha experiência dentro do futebol aqui tem evoluído bastante os atletas que a gente hoje trabalha. Eu vim para cá esse ano, trouxe 5 pessoas que já trabalharam comigo no Santos. Trouxe o preparador de goleiro Saulo, que trabalhou comigo no Sub-23, né, no Santos, aí, no Santos B, né? Trouxe o Ângelo, que era preparador de goleiro também das categorias de base do Santos. Trouxe o Miguel, que era um treinador sub-17 da Ponte Preta. Trouxe o Bolinha, que o nome dele é Luiz Fernando, que era do sub-17, preparador físico do Santos. Estava lá mais ou menos há 10 anos no Santos Futebol Clube. E trouxe o Luciano também, que estava na base lá durante um bom tempo, trabalhando com as categorias de base do Santos, e ficou comigo aqui como auxiliar. E esse trabalho que a gente fez em conjunto aqui, graças a Deus, cresceu bastante, de uma forma que conseguimos, pelo menos, ver que cada atleta hoje em dia tem um êxito, né, dentro daquilo que a gente está almejando, principalmente na parte técnica, né? Você vê que hoje em dia eu tive um período, um bom tempo sem vir para cá e não vi uma melhora, né? Eu não vi uma melhora durante um período de quase 10 anos. Eu achei que aqui o nível já estava um pouco avançado e não estava. Eu achei que regrediu bastante, e o pouco tempo que a gente vem trabalhando, a técnica, e passando principalmente um pouco da nossa experiência, a gente vê que evoluiu bastante nesse curto período que a gente vem trabalhando aqui. Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Hoje, o mundo árabe está sendo muito discutido, porque a Arábia Saudita quer comprar um time lá na Inglaterra, o Newcastle. Já tem investimento nesse sentido com o Manchester City, que todo mundo conhece. O Paris Saint-Germain também é gerido por um grupo ligado ao mundo árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como que funciona no país ou no mundo que você vive esses investimentos todos que a gente está escutando para lá e para cá? Eles são considerados investimentos sérios? Não são? Existe polêmica a respeito desse assunto aí? Tem algumas conversas com amigos, né? Não só brasileiros, mas locais também. A gente vê que tem alguns lugares aí que tem uma certa dificuldade, né? Do clube também estar não cumprindo com os seus salários, mas acaba tendo que ser pago, né? Na verdade, porque é um sistema próprio do governo. Mas eu vejo assim a situação relacionada a investimento dos investidores que hoje existem no mundo árabe era muito grande. Eu mesmo não consigo analisar um investimento alto como esses de clubes como Manchester City e outros clubes que eles têm interesse em querer estar comprando. É muito alto, que a gente foge um pouco do que a gente está acostumado, né? Hoje no Brasil você vê a dificuldade que é para tocar uma segunda divisão, terceira divisão e assim por diante. Então aqui existem os investidores, existe realmente um caixa que eles têm muito alto para poder fazer isso. E eu sei que, da melhor forma que eles trabalham dentro disso, com o recurso que eles têm, eles conseguem também trabalhar dentro do seu clube as categorias de base, dentro do seu clube as vendas, o crescimento de um clube praticamente. Porque hoje você vê, você estando aí,
você consegue analisar que existe o Manchester City, existe algum outro clube que eles tenham investido, mas eu estando aqui, eu sei que tem outros clubes, principalmente nos países aqui da Europa, que são clubes que não são tão divulgados, mas são valores também altos que eles investem. E dentro disso eu acho que é bom, porque hoje eu vejo que alguns clubes aí, se não tiver recurso, dificilmente consegue ter êxito aí dentro do futebol, e eu vejo a dificuldade como vários clubes têm hoje no Brasil, que para você arcar com a sua renda mensal é muito difícil de estar se mantendo, independente do patrocínio que esteja ou não. Ô Marcelo, a Não, gente está falando... Oi, pois não. A não gente sei se está eu falando... respondi a pergunta, mas acho que é Responde. mais ou menos isso que eu penso. Respondeu sim. Marcelo, você, inclusive, a gente estava explorando muito você, daqui a pouco vamos fechar a entrevista, mas como eu costumo dizer ultimamente, né? A gente liga para as pessoas agora via Skype, via Zoom, e todo mundo fala assim, nossa, que legal que você me ligou, que eu não tenho nada para fazer em casa, estou de quarentena. E nós também, né? A gente não sai à rua, eu também há 2 meses que não vejo, eu viajo do quarto para a sala, da sala para a cozinha com pit stop no banheiro. Mas vamos lá. A pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte, aí você vive nos Emirados, o Emir aí que manda, realmente é uma outra maneira, né? A outra política não é uma democracia, vamos colocar, como no Brasil. E também não quero que você fale de política, não. Mas eu quero que você explique como é que funciona isso, porque, por exemplo, os times aí são do governo ou realmente tem propriedade particular, é privada? E se as mulheres aí também já começaram a ir no estádio? Não, não. As mulheres dificilmente assim costumam acompanhar os jogos. Algumas que acompanham são árabes, mas não são local, né? Eu acho que, vamos supor, tenha árabes, mulheres que pode ser do Líbano, do Irã, alguma coisa do gênero, que às vezes acompanha, né? Mas é muito pouco. Até os estádios aqui é muito pouco comparecer torcedor, mas a gente vê que quando a gente chega no estádio, você vê a quantidade de carro que tem lá de fora, você fala, puxa, hoje o estádio está lotado. Quando você chega lá dentro, você pode escolher a cadeira que você quiser, que não vai ter nenhum tipo de aglomeramento e assim por diante. Por isso também eu acho que talvez o futebol aqui possa voltar o mais rápido possível, até devido a não ter tanta torcida, né? Então a gente vê que a quantidade de torcida aqui é muito pouca e talvez volte o mais rápido possível. Eu vi que alguns países já voltaram. E relacionada a essa questão dos clubes aqui, eu vejo que existe sim uma ajuda do governo, né? Mas a maioria dos clubes sempre tem um sheik que gosta, que é o criador praticamente, é um dos fundadores, família, assim por diante, que sempre está colaborando, sempre está ajudando, está investindo também para que o clube possa também dar os seus ordenados, os seus bônus e assim por diante. Se você for analisar bem aqui, as categorias de base aqui, sub-11, 12, 13, os garotos recebem salário e recebem bônus. Apesar que tem muitos deles que não precisam, mas existe esse procedimento aqui. Então, às vezes a gente tem uma certa dificuldade com o árabe aqui, talvez vocês não tenham esse conhecimento, mas eu às vezes tenho que chegar um pouco mais cedo num dia de jogo ou num dia de treino, pegar no telefone, ligar para o atleta para ele vir para o treino. Até porque eles não dependem do futebol, né? Eles têm a vida deles própria, né? Muitos deles são militar e o atleta, quando é novo, tem um período que ele está ali estudando, que aqui, graças a Deus, eu vejo por esse lado, que eu acho que uma coisa, eu deveria ter feito muito isso, que era estudos, né? Aqui, a prioridade é os estudos, né? Futebol está em segundo, terceiro plano, e a gente vê que aqui você tem que dar prioridade principalmente ao estudo. Às vezes o pai fala para não ir para o treino, para não ir para o jogo, porque tem uma prova daqui 3, 4, 5 dias, o aluno precisa ficar estudando, e a gente às vezes acaba tendo essa pendência de um atleta não poder vir, e por esse procedimento de não tá deixando de ir aos estudos, né? Então a gente vê que, queira ou não queira, existe um investimento sim dos sheiks aqui nessas categorias, mas a parte financeira para os locais aqui não é de tanta importância assim como a gente analisa para eles aqui, né? É legal você contar, até porque a gente está muito distante, não tem conhecimento desse dia a dia. Vai acontecer uma Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo vai ser no mundo árabe. Aliás, é um aviso, o Catar, apesar da Conmebol, Confederação Sul-Americana, considerar o Catar
dentro da América, não fica na América. Então, tem uma série de fatores que vão chamar a atenção de todos aqueles que gostam de futebol no momento que aparecer a Copa do Mundo, se Deus quiser, daqui 2 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse clima. Já existe clima? Esse papo de que os escândalos da FIFA podem fazer alguma mudança. Isso tudo é discutido no mundo árabe, Marcelo? Então, infelizmente, existe não posso dizer uma guerra, né? Mas existe um impasse relacionado aos Emirados e o Catar, né? Principalmente porque existe um conflito entre eles aqui, não é de guerra, como eu comentei, mas É não, econômico. até para você ter uma noção, não existe até voo do Catar para os Emirados, dos Emirados para o Catar. Hoje não existe. Eu acredito que próximo à Copa eles vão estar já numa sintonia melhor e queira ou não queira vai abrir, porque a Copa eu acho que tem que abrir para todo o mundo inteiro, né? Mas hoje a gente vê que existe muito comentário relacionado à Copa que vai ser no Catar, um país que eu joguei também, que eu adoro, queira ou não queira, né? E pretendo estar participando dessa Copa também, já que espero estar por aqui, né? E eu vejo que assim a conversa que existe do pessoal aqui do mundo árabe, existe uma certa rivalidade, né? Até porque o Qatar hoje abriu muito o mercado para estrangeiro a nível de passaporte, né? Então o Qatar, principalmente o ano passado, teve eliminatórias aqui, fez um jogo contra os Emirados e surpreendeu, né? Fez um resultado que deixou a gente aqui um pouco cabisbaixo, né? Eu falo como local aqui, até pelo resultado e pela apresentação. E o Qatar está fazendo algo que os Emirados passou a fazer agora. Hoje os Emirados estão contratando jogadores de uma certa idade, 17 anos, trazendo do Brasil, né? Alguns de outros países, estão colocando nas categorias de base com opção de jogar no profissional, dependendo do atleta, e dentro disso, após 3 anos de campeonato disputado aqui, ele pode ter o seu passaporte local, né? Então ele pode jogar praticamente pela seleção dos Emirados Árabes. E o que o Qatar está fazendo há um bom tempo foi esse procedimento e tem surpreendido bastante. Então eles evoluíram, né, tecnicamente, não com jogadores locais, mas com jogadores que vieram de fora e que hoje têm um passaporte qatari. E agora a pretensão é que os Emirados venham a fazer isso, né, o mais rápido possível. Aí, né? Um tempo atrás eles deram, se eu não me engano, 2 jogadores ou 3 jogadores pegaram o passaporte Emirati aqui, que é esse jogador que tá no Alain aqui, que era do Botafogo, lá, o Caio. Tem o Caio, tem o Fábio Lima também, que é do Al-Wasser aqui, um canhoto, um meia, muito bom jogador. E alguns jogadores já que estão se destacando já há um certo período, eles têm dado passaporte para fortalecer a própria seleção deles também, que eles têm essa rivalidade muito grande dos países próximos aqui. E o país mais próximo que eles vê essa rivalidade é o Catar. O Marcelo, claramente você mostra que está muito bem aí, está feliz. Você já é praticamente um árabe. Queria saber se você fala árabe. É claro que você já deve ter evoluído disso também. E qual é o nome do seu time? Que time que você trabalha? Afinal, a gente falou tanto, né? Falou do Santos, do Flamengo. Vamos fazer uma propaganda para os homens aí também, né, Marcelo? Sem dúvida. Eu trabalho no Emirates Clube. As cores são verde e branca, né? E a gente trabalha eu estou na 2ª temporada, meu contrato terminou agora em abril, né? Espero que eu possa estar renovando também. Isso eles deixaram bem claro. Já tive algumas conversas com algumas pessoas que também me procuraram, analisando o trabalho que eu vinha fazendo há esse curto tempo, né? Porque você vê que trabalhar em categoria de base, isso leva um bom tempo, né? Acho que mínimo aí 4, 5 anos para você poder ter alguma evolução. E eu sei que nesse período de 2 anos a gente evoluiu bastante e tem chamado a atenção dos outros clubes também, dos outros diretores e isso para mim é muito bom porque eu não trabalho só, eu trabalho em conjunto, trabalho com não só os brasileiros que vieram comigo, mas os locais também, que para mim a maior importância é o respeito, né? Eu acho que não só como pessoa, mas a gente vê que os profissionais que tem aqui, o respeito deles com a nossa, com as opções que a gente passa relacionada ao trabalho, à inovação, à parte técnica,
E isso tem cada vez mais crescido pela educação deles, pelo fato de estar aceitando o que a gente está propondo e isso ter sido colocado em prática, né? Então a gente vê que eles colocam em prática e dentro disso a gente sabe que colocando em prática a gente vai corrigindo o trabalho e a crescente é só benéfica não só para nós, mas para o clube, né? E um clube que a gente vê que está na segunda divisão hoje, infelizmente com essa questão da parada do Corona, faltava 4 jogos, né? E com um ponto para se conseguisse um ponto já subia para a primeira divisão, mas infelizmente parou. A única questão que estão comentando é que talvez vai ser cancelado esse campeonato. Eu já não acho justo cancelar mediante a posição que o clube está no momento, faltando um ponto para subir para a primeira divisão e a federação praticamente quer cancelar o campeonato como se tivesse que começar na próxima temporada novamente. Quando o Marcelo falou que o nome do time dele era Emirates, eu na hora pensei, nossa, esse daí voa alto, hein? Mas aí ele falou que a cor é verde e branca, não tem nada a ver com o outro Emirates, que é a companhia aérea. Marcelo, mas é a cor também de um time vencedor, né? Aqui no Brasil, que é o Palmeiras, um time vencedor. Ele não jogou, mas realmente que a gente tem um grande respeito, né? Aliás, na época de 60, 70, o Palmeiras era o time que mais ganhava do Santos. As cores são bonitas, verde e branco, pelo amor de Deus. Mas dizem que foi campeão do mundo em 51, mas há controvérsias. Marcelo, você falou a respeito da tua vida aí, no começo até falou da proximidade tua com o Emir, com o dono do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa relação. É fácil lidar com homem, Marcelo? Olha o que você vai falar, que as multas são altas, hein? Os Emirados eles é formado por 7 Emirates, né? 7 Emirados, né? Eu estou em um dos Emirados, que é em Ras o nome da cidade, né? Fica mais ou menos 100 quilômetros de Dubai, Sheikh, né? De família nobre há muitos anos já, que já vem com essa questão do nome de família, né? E graças a Deus eu tive esse privilégio de ter vindo jogar aqui. Na época existia alguma proposta relacionada ao Barcelona, eu estava naquele meio termo também que o Barcelona existia um interesse de me levar também junto com o Giovani, mas eu estava com alguns problemas, particular aí. Tivemos mais um probleminha técnico aí. Precisa falar para o Emir lá, viu, Quartarolo? Para arrumar a linha telefônica. Senão não dá. Ô, Marcelo. Do que era na época eu acabei pedindo para que eu viesse para cá, porque nós estamos em contato com o Marcelo Passos, ele está falando dos Emirados, às vezes acontece uma queda de sinal, a gente já vai mandar uma carta para o seu Emir, né, para dizer para o cara que tem que manter o negócio em alto nível, afinal de contas tem Copa do Mundo que se aproxima nessa região do mundo. Vamos ver se o Marcelo volta aqui para a gente fazer a despedida oficial do Marcelo. Aê, voltou, Marcelo. Falei que o homem resolvia. Por favor, encerre o que você estava falando, que deu uma quebradinha aí. Voltou ou não? Voltou. Voltou sim. Ô Marcelo, eu queria te dar um abraço, rapaz, porque obrigado pela participação, longa participação. Aqui quando se fala o nome do homem, automaticamente as pesquisas... Agora voltou. Então, quando fala dos homens lá, já tem alguém ouvindo, isso que é verdade. Não é verdade. Ô Marcelo, eu te agradeço imensamente. Voltou aí, não? Cadê o Marcelo? Agradeço imensamente, uma pessoa muito legal. A gente torce por gente assim, né, que trabalha,
que busca novos ares, ele está muito bem centrado no que faz, está muito esclarecido, aquele cara que na entrevista tem começo, meio e fim, as frases dele, muito legal isso mesmo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, um abraço, esteja sempre contando com os amigos aqui, e é claro que a gente também vai dizer para as pessoas que você está bem e que você quer ser técnico de futebol também, afinal, como coordenador da base, você aprende demais, você foi um jogador de base também, isso também é muito importante. Foi muito legal te ver, te ouvir, as suas histórias são maravilhosas, a gente é uma outra cultura e é bom conhecer, eu falo sempre para minhas filhas, se puder, viaje. Viajar, você conhece pessoas e conhece novas culturas e agrega valores para a sua vida. Vamos dar um abraço nele, Fábio Cerotti? Obrigado, viu, Marcelo, pela participação mais uma vez. E agora não dá para viajar, né, Quartarolo? Vê se fica em casa. É verdade. Segue o facho aí, Quartarolo. É verdade. Um abraço, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês aí que estão fazendo essas lives aí importantes com ex-atletas. Acho que é bom a gente expor um pouco da nossa vida pessoal e familiar também, apesar de estar muito longe, distante, falando um pouco dessa questão da meu grau de amizade familiar com essas pessoas que estão aqui, maravilhosas, que têm me acolhido bastante, acolhido outras pessoas também. É um sheik que não só tem ajudado muita gente, a gente vê, ajuda muita gente, são pessoas que têm um coração imenso, independente da religião. A gente sabe que são pessoas que estão aqui cada vez mais para estender um braço, e a gente fica muito grato, agradeço muito a Deus por essa oportunidade, e também a vocês de estar podendo falar e expor sobre isso, só relembrando que a minha função praticamente no clube como coordenador, eu sou um funcionário do clube, eu já atuei também como treinador quando precisa e dentro do profissional, então a opção de trabalho, o que aparecer eu estou encarando, independente do que seja. Essa é a rebeldia que a gente falava no começo da entrevista. Disposto a trabalhar. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo, de coração. Coração aberto para você, que você seja muito feliz. Marcelo Passos, o torcedor do Santos lembra muito dele, os torcedores que gostam de futebol, realmente era um jogador de muita qualidade, ele até admitiu, podia ter sido um jogador até melhor, mas as coisas da vida vão acontecendo e você vai enfrentando desafios. E ele enfrenta mais um grande desafio na sua vida, que na verdade está feliz, está trabalhando. É a gente aqui também, né, Ceródio? A gente está trabalhando, dando um jeito. Um abraço a você também, Ceródio. Obrigado pela participação. Obrigado. Um abraço também ao Fred Batalha, que é o nosso homem encarregado dos contatos internacionais, sempre competente como sempre. Obrigado ao Sérgio Oliveira, que é o diretor, o homem... Posso deixar a última mensagem aí? Por favor. Pode falar. Me perdoe, eu acabei esquecendo, tá vendo? Vou tomar um tempo de vocês. Acho que eu estou tomando tempo de vocês. Hoje meu irmão faz aniversário, Marquinhos, lá na Baixada Santista, no Itapema. Está fazendo mais um aniversário hoje. Quero dar os parabéns para ele, saúde para toda a minha família, minha mãe, principalmente para ele, que é aniversário dele. Parabéns ao Marquinhos. É jogador de bola também ou não? Ela jogou bem melhor que eu, só que não teve as oportunidades que eu tive. Fica sossegado. Às vezes da vida aparecem coisas. Marcelão, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Conte com a gente sempre, tá bom? E pode ficar sossegado, Marcelo, que eu estou aqui na região onde você nasceu, estou no Guarujá, Guantánamo para mim é o Guarujá. Eu vou na casa do Marquinhos para filar a boia lá. Pode ficar sossegado, tá? As portas estão abertas, pode ir. Vai por mim, coma por mim também. Pode deixar que isso eu faço. Obrigado a você. Agora, só uma coisinha, já que a gente... Ô, Marcelo, só explorando você em mais uma frase. Diga em árabe sobre a pandemia. Se Deus quiser, vai passar. Bukra, inshallah. Alhamdulillah. Amém, amém. Um abraço. Que chique, hein? Obrigado, um abraço para você. Vai passar. Um abraço, Ceródio. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.